Olá, se você é engenheiro eletricista ou técnico em eletrotécnica, ou mesmo é um profissional que atua em projetos elétricos e estudos elétricos, você precisa conhecer este software que vou te apresentar. É o software Sync, uma das versões do software criado pela Sync Estudos Elétricos, ou seja, essa versão que hoje vou demonstrar é a Sync 2.0, aonde ela traz diversas ferramentas apropriadas aí para o estudo de proteção, o projeto de proteção, né? Onde você consegue implementar um circuito elétrico no software e ele te auxilia no cálculo dos curtos-circuitos de interesse, assim como plota os coordeноgramas de sobrecorrente, coordenogramas de sobretensão, gráficos de direcionalidade aí para a função 67, 67N, onde temos proteções de sobrecorrente direcional. Gera também automaticamente o memorial de cálculo, né, que pode ser apresentado aí para o cliente ou para a concessionária de energia elétrica automaticamente, onde você consegue verificar num editor de texto, acrescentando mais informações ou retirando informações não necessárias. Ou seja, o software ele é preparado principalmente para projetos para apresentação em concessionárias de energia elétrica e em média tensão. No entanto, fica a critério do projetista, do utilizador do software, a verificar se ele se aplica a outras funcionalidades, o que é possível também, desde que molde-se as suas ferramentas e funcionalidades para esse objetivo. No entanto, ele tem um foco, né, destinado a automatizar o processo de criação de um projeto de proteção, onde ele cria um passo a passo que torna simples, fácil e ágil a confecção de um projeto de proteção, de um estudo de proteção no padrão da concessionária. Então essa é a tela inicial aí do software Sync 2.0. Eu vou trazer aqui um circuito a ser implementado nesse software de exemplo, onde já foi demonstrado também no Sync 3.0 de uma forma mais completa, ou seja, acesse o nosso vídeo no nosso canal aí do YouTube, no vídeo onde tem a demonstração da versão 3.0, vai ter uma versão mais enxuta, mais ágil e uma versão mais completa que vai demonstrar toda a funcionalidade da versão 3.0, que é uma versão melhorada aí da versão 2.0, onde tem mais ferramentas que auxiliem aí o projetista em mais automatizações do seu estudo de proteção. No entanto, essa é uma versão mais econômica, uma versão intermediária, né, do software Sync, onde tem três versões. A 1.0, onde é mais destinada somente à plotagem do coordenograma de sobrecorrente mesmo. A 2.0, que eu vou demonstrar para vocês agora. E a 3.0, que é mais voltada para todas as funcionalidades que tem no 2.0, adicionando aí as funções e os cálculos de curto-circuito específicos para geração em paralelismo, geração em rampa, né? Então vamos lá. O sistema que vou usar de exemplo é este que está na tela, onde temos a barra 1, a barra menos 1, né, onde referencia-se a uma subestação de fonte, né, do nosso circuito, ou seja, a subestação da concessionária, pode ser nesse exemplo, onde será informada as impedâncias ou os valores de curto-circuito da concessionária. Também temos no ponto 0, né, onde temos o ponto de entrega, que é aonde vem principalmente todas as informações de impedância da concessionária. Muitas não demonstram essas impedâncias aí na barra dela, na proteção a montante dela, mas praticamente todas mostram no ponto de entrega, né? E daí para frente fica a cargo do projetista analisar o circuito, né, em estudo e implementar no software esses dados. No caso aqui temos que do ponto menos 1 até o ponto 0 há uma impedância no meio aqui que é informada pela concessionária. Do ponto 0 ao ponto 1, que é todo esse conjunto de equipamentos aqui, é considerado uma barra única, né, um único ponto, devido às impedâncias desprezíveis aqui dentro desse circuito, né? E da barra 0 para a barra 1, nós temos um cabo de 16 metros, 35 mm, cobre 12/20 kV. Então, esse cabo faz a conexão entre duas barras. Dessa barra, temos uma derivação que vai para o TF1, é o transformador 1,
já está conectado direto na barra 1, assim como o sistema de proteção e o sistema de medição, ou seja, essa aqui seria a cabine de entrada de energia lá do nosso cliente. Do ponto 1 para o ponto 2, nós temos uma derivação, ou seja, nós temos uma derivação da barra 1 para 2 por um outro cabo, né, de 20 metros. E também temos uma outra derivação do ponto 1 para o ponto 3, para a barra 3, onde temos o TF3. Ligado aí por outro cabo, né, de alumínio, nesse caso, de 110 metros. Então, podemos verificar que a barra 1 deriva para outras duas barras, e cada barra tem um transformador aí conectado com o seu elo fusível. Esse elo fusível será plotado no coordenograma lá do software que a gente vai ver. É também importante a gente conhecer essa impedância, né, no ponto de entrega, que é o valor informado pela concessionária tanto para a sequência positiva quanto para a sequência zero, e os valores de curto-circuito que ela já calcula aí para nós, que a gente pode conferir com os dados do software. Temos também os dados de impedância lá no equipamento de proteção montante, que seria provavelmente a subestação da concessionária, e os dados aí desse equipamento montante, que a concessionária utiliza para que a gente faça a coordenação, se possível, com ele. Onde temos aí os valores de picape, valor de ajuste de neutro sensível, as curvas Caio, multiplicador, adicionador, enfim, já vamos ver isso no software também. Ao final, o nosso software vai plotar aí um memorial de cálculo, né, que pode ser demonstrado aqui já desse circuito que a gente está visualizando, ou seja, sai esse relatório já para a gente considerar como um projeto aí para ser entregue ao cliente ou ao a concessionária aí destinada a esse estudo de proteção, né? Então, indo para o software, a tela inicial dele, onde tem os menus de abrir um arquivo salvo ou salvar ou gerar um memorial e os contatos aí para contatar a desenvolvedora, né? A Sync Estudos Elétricos. Nas configurações iniciais, a gente tem os dados do cliente que vão lá para o memorial de cálculo e alguns dados que serão plotados aí inicialmente no coordenograma, né? Por exemplo, o tempo de enrush, tempo de corrente na baixa tensão, enfim. Temos também um menu onde a gente seleciona qual filosofia da proteção está sendo adotada, né, para esse estudo. Por exemplo, aqui temos algumas concessionárias já implementadas, né, e algumas filosofias diversas, onde tem todos esses dados da direita como filosofia adotada nesse projeto específico. Se a gente altera aqui para a Celesc, por exemplo, os dados se alteram. Mato Grosso do Sul, lá, Energisa Mato Grosso do Sul, esses dados vão sendo personalizados conforme a concessionária, né? E da onde vêm esses dados? Lá do menu critérios de concessionária, que é implementado pelo usuário, né? Nesses campos em branco, o usuário implementa os dados que vêm lá das normas da concessionária para que nesse menu inicial a gente consiga selecionar, ou seja, cada estudo o usuário vai ter uma personalização de para qual concessionária ele está calculando esse projeto. No menu impedâncias, a gente tem aqui os dados das grandezas de base, a impedância de falta tera, tensão nominal do sistema, as impedâncias que a concessionária nos informou. Podemos observar que ela informou um valor zero lá para a sequência dele, positiva, né, a reatância sequência positiva, e aqui a gente implementou um valor não zero, mas sim muito próximo de zero, ou seja, não existe impedância zero, né, a corrente seria infinita caso tivesse uma impedância zero. Então a gente implementa aí no software um valor muito próximo de zero para que ele entenda que há uma impedância bem baixa aí no sistema. Aqui temos os valores de curto-circuito que se comparam ao informado pela concessionária no ponto de entrega, e também temos lá na barra da subestação ou do LA, o ligador fonte da concessionária, né, o equipamento de proteção montante. Temos também aqui as barras e cabos, que é o menu onde a gente implementa aquele nosso circuito, ou seja, do ponto ou da barra menos 1 até a 0 é o sistema da concessionária que ela nos informa a impedância, não é todas as concessionárias que informam. Do ponto 0, que é o ponto de entrega, onde a concessionária nos informa sempre a impedância, os valores de curto-circuito, ao ponto 1, que é onde está a nossa cabine, nós temos um cabo de 16 metros e o condutor aqui selecionado, né, por um menu de banco de dados do software que tem diversos condutores para a gente selecionar. Caso não tenha no banco de dados, podemos implementar neste campo, substituindo esses valores, um cabo específico para que a gente implemente no nosso circuito. Da mesma forma, aí a gente implementa o restante do circuito, né, derivando da barra 1 para a barra 2,
da bara 1 para a bara 3 com seus respectivos condutores, né? Podendo chegar até 50 baras para montar o nosso circuito mais diverso possível. Temos aqui também os condutores para baixa tensão do software, né, dos transformadores, onde a gente lança aí para que o software entenda qual o curto-circuito na baixa tensão do transformador também. No menu transformadores, a gente informa aonde exatamente está ligado os TCs de proteção, que no nosso caso é a bara 1, e aonde está ligado cada um dos transformadores do circuito. Então, temos 3 transformadores, aqui por uma coincidência coincidiu a bara com o índice que nomina os trafos, né? Que dá nome aos trafos, ou seja, a gente ligou o TF1 na bara 1, TF2 na bara 2, TF3 na bara 3. Potência, impedância, tensão primária, tensão secundária, tipo de ligação, né, do nosso transformador, pode ser aí transformadores delta estrela alterada, estrela estrela, estrela delta. E o software entende aí para transformadores de 2 enrolamentos, né? Temos aqui também o tipo do núcleo, se é envolvido ou envolvente, o percentual da reatância, da impedância, perdão, que é considerado uma resistência, né? Quantos por cento daquela impedância do transformador é uma resistência, no caso que a gente definiu como zero. Os elos fusíveis, que também vem de banco de dados bem completo, aí, diversos elos fusíveis, que serão plotados no coordenograma. A gente informa se vai ter geração conectada no secundário do transformador e se ele é a seco ou a óleo. Informamos aqui também a demanda contratada ou a demanda prevista para a nossa instalação. E já sai o cálculo das correntes de enrush desses transformadores, tanto para fase quanto para neutro, conforme o critério de proteção adotado para esse cálculo. Nos transformadores de corrente a gente tem menus aí que nos auxiliam a dimensionar os TCs de proteção. Por exemplo, se a gente lançar aqui um TC fictício, ele nos informa se satura, se fica fora do critério de sensibilidade e assim por diante, aí, conforme as normas para TCs, né? Que teve uma versão antiga, ainda tem muito no mercado, e tem a versão mais atualizada. Temos aí as funções ANSI, que o software da SYNC 3.0 nos traz, que são aí os coordenogramas de tensão, né, de sobretensão e subtensão, tanto para fase e neutro, né, fase e neutro, ou seja, funções 59, 59 e N27. Temos outras funções aqui de proteção mais para que consta lá no memorial, os ajustes, né. As funções 67 e 67N, elas já trazem aí os curtos-circuitos de contribuição do cliente e da concessionária. No entanto, nesse caso, não traz os curtos gerados aí por um gerador em rampa ou em paralelismo, porque isso é uma funcionalidade específica da versão 3.0. Mas nesse caso é possível implementar curtos-circuitos manualmente e o software já traz alguns curtos que são calculados automaticamente por ele. Podemos aí mudar ângulos de direcionalidade, enfim, fazer todo o ajuste aí da função 67 com as suas tensões de polarização, a direcionalidade, se é cliente bara, né, cliente concessionária ou concessionária cliente, o ângulo de abertura da nossa função para definir as regiões de operação e não operação, né, o erro ou a incerteza prevista no manual do relé para essa função 67, né, direcional de sobrecorrente. Temos também os mesmos dados, muito similar aí para a função 67N, onde já aqui também a gente pode ver os curtos-circuitos que o software já plotou aí no gráfico, né, de direcionalidade, valores e ângulos. Temos também o coordenograma de sobrecorrente, que é o mais importante aí geralmente nos estudos de proteção, onde já traz todas as informações que a gente implementou até agora plotadas, ou seja, correntes de curto-circuito, monofásica, trifásica, nos pontos de interesse, as curvas de dano do transformador. A gente traz também os pontos ANSI e NANSI, os pontos previstos para corrente de enrush. Traz também aí as curvas Caio, né, que foram informadas lá pela concessionária e implementadas nesse ponto. É possível aí selecionar aqui se a gente não quer que elas apareçam no coordenograma. Da mesma forma que outros dispositivos de proteção também a gente pode tirar aí do coordenograma, tanto por menus quanto pelos filtros, né,
que estão aqui na lateral, desmarcando aí e aplicando para tirar alguma informação que não é interessante. Da mesma forma, nos gráficos de direcionalidade, sobre tensão, esses filtros também são possíveis. É possível também aqui implementar o disjuntor que está lá na proteção da cabine de entrada do nosso cliente, né, na subestação de entrada do cliente, onde o software já traz uns ajustes sugestivos, mas é de inteira responsabilidade aí do engenheiro, do projetista, do técnico a escolha desses ajustes. No entanto, já tem aí uma baliza, uma sugestão do software para esses ajustes. Tem aqui também as curvas, né, que a gente pode escolher de diversas normas, né, tanto IAC, I3E, ANSI, IAC, US e assim por diante, diversas normas já no banco de dados do software. Só alterando a norma, a gente vai ver que as curvas se alteram, né? Então é tudo por menus. Temos também as funções de tempo definido, aqui por exemplo tá as funções 67 e 67N, né? Tem os elos fusíveis plotados, então é muito completo o coordenograma deste software. É possível implementar diversos equipamentos, né? Tanto com curvas Caio quanto com curvas padronizadas. Temos o memorial de cálculo aqui já num esboço, onde ele vai ser exportado para um editor de texto. Quando a gente clicar lá em gerar memorial, né, no menu Sync, no menu inicial do software, temos tabelas já pré-formatadas com os valores de curto-circuito, resumo de ajustes, né, do software. Os mesmos gráficos que a gente já viu lá atrás, eles se repetem aqui neste campo para auxiliar aí na visualização. Tem também outras tabelas de resumo de ajustes aí para ajudar o projetista a ter isso já pronto. E se caso não seja de interesse essas tabelas próprias aqui do software, é possível montar suas próprias tabelas no menu relatórios diversos, onde ele apresenta todos os curtos-circuitos calculados pelo software, tanto para fase A, B, C, neutro em alguns casos, e os curtos-circuitos aí de contribuição tanto da concessionária como do cliente, no caso que devido ao nosso sistema não tem contribuição por parte do cliente. A soma deles, os curtos-circuitos na baixa tensão refletidos ao primário e mesmo na baixa tensão, né? Os valores de curto-circuito. Temos um menu para checklist só para verificar se o nosso estudo vai ser aprovado pela concessionária ou se ele tem alguma divergência, né? Quanto aos ajustes que escolhemos, podemos ver aqui que o menu já está nos informando que é possível que será aprovado o estudo, né, por um dos itens. Se a gente alterar aqui uma das informações que a gente mudou na demonstração que estou fazendo para vocês, provavelmente já vai atender aos critérios desta concessionária. Vamos verificar lá. E ele já nos ajuda olha, já mudou, já ficou como aprovado, ou seja, é um norte, não é uma certeza que esse estudo será aprovado, mas é uma forma de balizar aí o projeto de proteção para que aumente as chances de uma aprovação junto à concessionária. Temos aqui o menu impedâncias por trechos, onde determina-se os valores de cada impedância a cada trecho considerado pelo software, e também auxilia aí a montagem dos diagramas de sequência, né, positiva, negativa e zero, com seus valores em PU, também dos transformadores. Menu diagrama fasorial, mais para demonstração de algumas grandezas aí que o usuário possa querer analisar, mudança de base e por fim critérios de concessionária, que é onde implementa-se as normas da concessionária. Então esse, muito simplificadamente, é o software Sync 2.0, onde você consegue mais informações assistindo o vídeo 3.0 mais completo deles lá, que é o mesmo circuito, mas com mais ferramentas, né, onde o software 3.0 traz mais funcionalidades. Sugiro que vocês assistam. Fica aí os contatos também da empresa Sync Estudos Elétricos, que é a desenvolvedora do software Sync. Tem aí as informações mais completas ainda no site, tem aí lista de ferramentas, uma tabela comparativa entre as versões, para que quem queira adquirir o software consiga verificar qual que são as ferramentas e as possibilidades de cada uma das versões e ver qual melhor se adequa à sua realidade. Beleza, pessoal? Fica aí a demonstração do Sync 2.0, um software aí muito versátil, muito direto, automatiza
e com muita facilidade aí estudos de proteção, facilita muito o trabalho do projetista e sai com um memorial de cálculo prontinho, né? Como eu mostrei anteriormente, sai com um memorial de cálculo já pré-formatado aí para o engenheiro somente fazer os ajustes finais, acrescentar ele, tirar informações e apresentar para a concessionária aí conforme os critérios que ele mesmo implementou no software, no banco de dados do software.